Graça e paz, amados. Tudo bem? Como é que estão? Saudades, muita saudade. Nós estamos aqui só uma semana, mas parece que faz mais tempo. A saudade é grande, amém? A gente espera que estejam todos bem, né? Todos em casa, bem, de saúde, amém? Eu estou um pouquinho inchada, que eu fui no dentista semana passada. Aqui o dente, estou bem inchado, tudo aqui embaixo ainda, mas tá tudo bem aqui, tá bom? Eu queria então ler com os irmãos o Salmo 91. Muitas pessoas têm falado desse salmo, muitas pessoas abrem a Bíblia nesse salmo quando estão com medo, quando estão com algum temor, ou acham que muitas vezes para dar sorte elas abrem essa palavra achando que somente aberta vai fazer algum efeito. Mas nós sabemos que não, a palavra de Deus tem que ser vivida. E nós vivemos, né, na fé no Filho de Deus vivo. Amém? E nós cremos na palavra que Ele nos deixou, como é âncora para nossas vidas. E eu quero então falar aqui do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aleluia! Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? E pode dizer em todos os momentos de alegria ou de tristeza, como nós estamos passando por essa pandemia, dentro das nossas casas, sem poder sair, dizer ao Senhor, realmente, se nós nos encontramos habitados no esconderijo do Altíssimo, nós podemos dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E se você confia realmente nesse Deus de todo o teu coração, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente orará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, desgraça alguma chegará à sua casa, porque o Senhor aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Aí o Senhor diz para nós assim: se você confia no Deus Todo-Poderoso e sabe que nenhuma praga vai chegar na sua casa, amém? Porque você está no esconderijo do Altíssimo, Ele diz assim para você: porque porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Nós cremos nisso. Que esse Deus vivo, esse Deus Todo-Poderoso, que nos livra de todo mal, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o único Deus em que nós confiamos, o único Deus que nós depositamos a nossa fé, a nossa única esperança, é esse Deus maravilhoso. Se não fosse Ele,
o que seria de nós? Se não for o Senhor, o que seria de nós? Eu nem estaria aqui agora falando com vocês. Eu não estaria aqui mais nesse mundo se não for o Senhor. Aleluia! E nós temos que confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque nós que habitamos no abrigo do Altíssimo podemos descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Vamos orar. Quero orar com os irmãos, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Deus por Ele estar nos guardando, nos livrando de todo mal, porque o Senhor é sempre bom e fiel nas nossas vidas. E que o Senhor, eu sei que isso tudo está acontecendo, não é por acaso, é com a permissão do Senhor, porque nós sabemos que como estava a falta de respeito ao nosso Deus, a zombaria por Ele, nosso Deus é amor, mas Ele é justo. Então eu creio que isso o Senhor está fazendo para que nós possamos olhar para Ele de uma maneira diferente, que nós possamos agora verdadeiramente honrar esse Deus, crer nele, porque quem não crê vai ter que crer, né? Porque os dias estão maus e as pessoas estão com medo, então vão ter que olhar para Ele, vão ter que respeitar. Amém, queridos? Eu queria orar com os irmãos para que o Senhor viesse perdoar mesmo essa nação, tivesse misericórdia da nossa nação, tivesse misericórdia de nós, porque é o momento de nós nos arrependermos, pedir perdão dos nossos pecados, arrependermos de como temos vivido a nossa vida com Ele, de uma maneira qualquer, nos arrependemos dos nossos maus caminhos e pedir para o Senhor perdão, rever a nossa vida com Ele e pedir misericórdia. Misericórdia desses países que têm vidas sendo mortas todos os dias, né? Orar para essa pandemia, orar pelo filho do Nazir, orar pelo Johnny também, que parece que estava com febre e nós não temos notícia dele, né, Rodrigo? Não, está melhor agora. Está melhor? Então vamos estar orando pelo Johnny também. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor amado, Deus querido, o nosso coração triste por tudo que tem acontecido, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é justo, Senhor. E nós cremos, Senhor, no Teu mover, no Teu agir, Senhor, a favor das nossas vidas. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que se as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, Senhor, ó Pai, o Senhor, Pai, Tu és esse Deus tão poderoso que dá, Senhor, uma nova chance, Senhor. Porque aquele que vai a Ti com o coração sincero, coração contrito, de maneira alguma, Senhor, o Senhor rejeita. Então, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, em todo o mundo, nesse momento de luta, nessa pandemia, Senhor, que as pessoas venham olhar para Ti, Senhor, que elas venham olhar para o Senhor, que venham se arrepender dos seus maus caminhos, que elas venham Te pedir perdão, se arrepender, Senhor, dos maus caminhos, ó Pai, e entregando a vida dela a Ti, Senhor, confiando no Deus único e verdadeiro, para que o Senhor possa perdoar, Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, misericórdia sobre as vidas, misericórdia sobre esses países que têm passado, Senhor, essa luta, Senhor, tão difícil com esse vírus, Senhor, contagiando todo mundo, ninguém podendo sair de casa com medo, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, e que haja, Senhor, arrependimento, Senhor, ao coração, como houve, Senhor, arrependimento, igual aquele povo de Nínive, Senhor, quando foi falado a Tua palavra, que esse povo se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos, e que esses países que estão sendo tão afetados também, Senhor, possam se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, ó Pai, esses países que têm sido afetados, Senhor, com esse vírus, que tem matado tantas vidas, que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, visitar esses países.
e que esse povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor. Venha tocar, Senhor, toda, Senhor, a nação do Brasil e todo, Senhor, Itália, Espanha. Oh, Senhor amado, Deus querido, que o Senhor venha, Senhor, tocar a cada país, Irã, Senhor, o Reino Unido, a cada um deles, Uruguai, Senhor, que tenha, Senhor, sofrido, Senhor, com mortes. Que o Senhor venha, Senhor amado, Deus querido, ter misericórdia desse povo, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor amado, Deus querido, que o Senhor venha visitar o Breno mais uma vez, Senhor, que ele seja curado pelo teu poder, em nome de Jesus, trazendo cura, Senhor, na vida deste menino, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer libertação, salvação a ele, Pai, o livrando de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha abençoar o Johnny também, Senhor, a sua família, as suas filhas, a sua esposa. Venha livrar eles de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja visitando a vida do Johnny, Senhor, e que essa febre venha cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, venha também, Senhor, visitar ele nesta tarde. Venha trazer, Senhor, a cura, em nome de Jesus, na vida do Johnny, em nome de Jesus, abençoando a vida dele e de toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai, venha abençoar, Senhor, a irmã do Orlando, a Tereza, que ela venha também ser curada, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, dessa enfermidade, Senhor, que tem assolado a vida dela, que o Senhor venha, Senhor, ter misericórdia, Senhor, repreendendo todo o mal, trazendo libertação, salvação, curando ela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua misericórdia venha sobre a vida da Tereza, Senhor, trazendo libertação, trazendo salvação e cura dessa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, abençoando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, abençoando a tua igreja, nos livrando de todo o mal, porque nós confiamos no Deus único, no Deus verdadeiro. Nós estamos, Pai, debaixo do teu esconderijo, na sombra do onipotente Deus Todo-Poderoso, nós podemos descansar, porque Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Aleluia! E toda honra, e toda glória, e todo louvor seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, amém? Que o Senhor possa derramar uma unção poderosa aqui onde estamos, em cada lar que está nos assistindo. Que haja um ambiente de glória aonde você estiver, que nós possamos sentir juntos aqui e aí a presença do Senhor em nossas vidas, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, e Ele está acima de todos, acima de tudo. Por isso que nós temos que enaltecer esse Deus maravilhoso, que apesar de todos os problemas que estamos enfrentando, sabemos que não estamos sós, que Ele está conosco. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo.
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinará, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és Santo Senhor, ó Santo Deus, te adoramos, Senhor, tu és Santo Deus, te adoramos, Senhor, nós glorificamos, Deus, Deus, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glorificado seja seu nome, Senhor. Tu és santo, santo, santo é teu nome, Pai. Louvado seja seu nome, Senhor, para todos sempre. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos deste amor. Precisamos deste amor maravilhoso. Precisamos do teu perdão sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, e nessa tarde nós estamos aqui, Senhor, unidos pelo coração, pelo mesmo sentimento, pelo mesmo amor, pela mesma fé, Senhor, para te dizer o quanto te amamos, o quanto necessitamos de ti, Senhor, o quanto necessitamos do nosso Deus vivo, o quanto precisamos do teu perdão, o quanto precisamos do teu amor, Pai. Tu és esse Deus sem igual, esse Deus sem igual, e nós só temos, ó Pai, que confiar em ti, Senhor. Aleluia. Que toda honra, toda glória seja dada a ti, papai. Aleluia. Deus. Aleluia. Deus enviou, aleluia, Jesus, seu Filho amado, pra perdoar, aleluia, pra me salvar, na cruz morrer, o meu pecado, aleluia, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, aleluia, Jesus. posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vivo está.
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vive está. Tu que me vive, posso crer no amanhã. Tu que me vive, erro não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós podemos crer no amanhã, Senhor. Oh, Pai, porque a Tua palavra diz para nós não temermos a nada, para nós não nos preocuparmos, ó Pai, com nenhum homem, com nenhum mal. Porque aquilo que o homem pode fazer é tirar a nossa vida, mas somente o Senhor pode dar destino, Senhor, à nossa alma, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nós podemos crer no amanhã. Sabemos que estaremos contigo eternamente, Pai. Tu és a nossa única herança e esperança. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Pai. Amém. Nesse momento que nós estamos passando, com essa pandemia toda, nós não podemos nos reunir, não é por medo, nós não temos medo, né? Não há temor nenhum, porque sabemos em que nós temos crido. Mas nós temos obedecido, temos que obedecer, né? Os governos, as ordens que têm dado, nos ensinado, e a gente tem como cristão obedecer, né? É isso que nós temos aprendido. Mas também nós não podemos deixar de ofertar, nós não devemos deixar de cumprir aquilo que devemos fazer, também com o Senhor, com a igreja. Nós precisamos continuar pagando o aluguel e todas as despesas que nós temos que pagar. E nós sabemos que alguns já estão tendo entendimento que nós temos que fazer isso para sermos bondosos, para sermos abençoados por Deus, que nós estamos semeando na casa do Pai. E nós temos que semear para que o que o Senhor tem nos dado com muita alegria em nosso coração. E nós podemos ter esse entendimento. Não dar o dízimo por medo das janelas dos céus não se abrirem ou por ser amaldiçoado, mas para ser aquilo cumpridor da palavra de Deus, semear no solo fértil, amém? Para nós colhermos amanhã e podemos ajudar a muitos, amém? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, que entendem a tua palavra, que querem semear na tua casa, Senhor, que querem fazer aquilo, Senhor, não por pesar, mas por amor à tua palavra, por amor à tua obra, por entendimento. E, Senhor, que nós possamos fazer, Senhor, com entendimento e com o coração grato a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem, Senhor, dado ao Teu povo, porque o Senhor não deixa faltar nada. O Senhor sempre tem sido o Deus fiel sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas
que vão ser depositadas, Senhor, na Tua casa. E nós Te agradecemos por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Graça maravilhosa, quando os céus som. Aleluia. Graça que salvou o pecado. Aleluia, Jesus. Eu estava perdido, mas fui achar. Era cego e agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a ter. E a graça me libertou dos meus temores. E maravilhosa esta graça que chegou na mesma hora em que eu criei. Por muitos perigos, problemas e tentações, eu muitas vezes já passei. Foi a graça que me trouxe seguro aqui. E esta graça me levará pro meu lar. Estivermos lá por 10.000 anos, brilhando intensamente como o sol. Não teremos mais um dia sem louvor a Deus. Desde quando começamos
Nós vamos ler aqui, amados, um texto que está em Gálatas, capítulo 2, apenas um versículo, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E a palavra nos diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Glória a Deus. Esse texto das Sagradas Escrituras, não só a carta aos Gálatas, mas, quer dizer, não só esse versículo, mas a carta toda aos Gálatas, né? E nesse caso, mais especificamente, o capítulo 2, que eu tive dando uma lida nesse capítulo, refletindo um pouco sobre essa palavra, eu diria que é um texto muito interessante das Sagradas Escrituras, e por que não dizer também um texto muito importante das Sagradas Escrituras, amém? Pelo fato dele falar sobre nossas atitudes em relação à vontade de Deus e o que Deus espera de nossas vidas. E eu gostaria de ressaltar aqui, de destacar, ao meu ver, isso sobre a minha ótica, sobre a minha interpretação desse capítulo 2 de Gálatas, eu vi 3 divisões importantes aqui. A primeira divisão, do capítulo 1 até o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, a preocupação de Paulo com relação ao seu trabalho na obra do Senhor. O segundo ponto importante, que vai ali do versículo 11 até o versículo 14, fala sobre a atitude de Pedro de uma forma repreensível, de uma forma um tanto quanto, uma atitude um tanto quanto errada ou não correta em relação à palavra de Deus. E depois, por último, do versículo 15 em diante até o versículo 21, nós temos a nossa justificação diante de Deus e o nosso viver em Cristo. Amém? Então eu gostaria já de começar a discorrer um pouquinho e falar um pouquinho sobre essas questões, porque o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, né? Primeiramente, como eu disse, a primeira parte, a preocupação de Paulo com relação ao seu trabalho na obra de Deus, na obra do Senhor. E nós começamos a ver o zelo que Paulo tinha pelo trabalho que ele dispensava na obra de Deus. E Paulo sempre foi uma pessoa que sempre teve uma disciplina muito grande, uma responsabilidade muito grande com relação aos trabalhos que ele tinha nas suas mãos. Mesmo quando ele ainda não era convertido, não era cristão, ele como um judeu que estava ali junto dos fariseus, dos líderes da época, dos líderes judaicos da época, ele mantinha uma disciplina e um rigor muito grande com relação ao seu trabalho na obra. E quando ele se converte a Jesus Cristo, quando ele realmente é tocado por Jesus no seu coração, ele não muda essa parte, essa atitude da vida dele, ele continua sendo uma pessoa muito zelosa. E nós vemos aqui, nessa primeira parte, essa preocupação de Paulo, depois de muitas viagens que ele fez pelo mundo conhecido da época, pregando a palavra do Senhor junto aos gentios, fundando várias igrejas, ele chega no momento da vida dele que ele se preocupa em saber se ele estava ainda agindo corretamente. E lá no versículo 2, desse capítulo 2, no versículo 2, é interessante quando Paulo fala, subi em obediência a uma revelação. Paulo aqui, ele coloca para nós que ele teve uma revelação da parte de Deus, que ele deveria ir até Jerusalém, encontrar-se com os líderes ali da igreja, Pedro, Tiago e João. Pedro, que talvez fosse o líder máximo ali daquele lugar, da igreja ali em Jerusalém. E Paulo foi ter com eles com qual objetivo? Saber se ele estava pregando realmente o que deveria pregar acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele foi e ele mostra para as lideranças da igreja o que ele estava pregando. Ele mostrou a sua pregação e foi aprovado. Eles aprovaram a pregação de Paulo. E disseram, não, Paulo, realmente você está fazendo a coisa correta. Você está agindo de forma correta. Continue. Pode ir.
vá junto aos gentios levar a palavra, vá ganhar almas junto ao povo gentio. Só fizeram uma recomendação: Paulo, só não esqueça dos pobres de Jerusalém. E Paulo, então, foi a obra que ele estava sendo feita por ele, era reconhecida diante dos líderes da igreja. Aqui eu vejo algo muito importante na vida de Paulo, essa atitude que ele teve como uma pessoa zelosa com relação ao seu comportamento na obra do Senhor. A mesma preocupação e a mesma atitude que nós como cristãos devemos ter quando realmente realizamos a obra de Deus. Eu realizo a obra de Deus, você realiza a obra de Deus, todos nós trabalhamos para o Senhor. Não é porque você vai num culto, por exemplo, de domingo ou de quarta, que você senta e ouve a palavra, que você não está trabalhando para a obra do Senhor. Todos nós trabalhamos, todos nós temos um chamado, você fala da palavra de Deus, você prega o Evangelho. Mas tem que haver uma preocupação, porque muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, não é diferente, mas muitas pessoas acabam fazendo a coisa do jeito delas. E nós não podemos servir a Deus, pregar a palavra do Senhor do jeito que nós bem entendemos, do jeito que queremos. Nós temos aprendido muito sobre a questão de autoridade espiritual. Nós temos aprendido muito que nós só podemos exercer autoridade quando estamos sob uma autoridade. Então nós, como cristãos zelosos que devemos ser, nós não podemos fazer as coisas de acordo com o nosso bel prazer. Nós temos uma autoridade sobre a qual nós temos que respeitar e temos que prestar contas. Porque toda autoridade que está acima de nós, ela é delegada por Deus. E quando nós estamos respeitando essa autoridade, nós estamos respeitando a própria vontade de Deus. E Paulo, então, ele se comportava dessa maneira. O segundo ponto que eu achei interessante é sobre a atitude de Pedro de forma repreensível. Ele sendo um dos grandes líderes, uma das colunas da igreja, quando ele foi para Antioquia, ali em Antioquia ele estava convivendo junto com os gentios, e de repente, quando chega um grupo de judeus, ele que estava ali, que convivia com os gentios, comia com os gentios, parou de comer com os gentios, parou de se relacionar com medo, preocupado com o que os judeus poderiam falar dele. Paulo então vê a atitude de Pedro, na atitude de Pedro, uma atitude errada, repreensível, sujeita à repreensão. E Paulo, com ousadia, veja bem, porque ele estava se dirigindo a um líder da igreja, com ousadia, a palavra diz ali no versículo 11, fala que Paulo resistiu face a face pelo fato de Pedro se tornar repreensível. Em outras palavras, no nosso jargão popular, Paulo encarou Pedro naquele momento. E diante das pessoas que estavam ali, porque Paulo achou uma atitude errada de Pedro deixar de comer com os gentios só porque os judeus apareceram. Então Paulo sempre tendo essa preocupação muito grande com relação às coisas de Deus. E a terceira parte, que tem a ver com o nosso versículo, com o versículo que nós lemos, fala sobre a nossa justificação, a partir do versículo 15, a nossa justificação diante de Deus e o nosso viver em Cristo. Nós somos justificados não pela lei, mas pela fé em Cristo. A fé nos justificou, nos tornou justos diante do nosso Deus. E o versículo que nós lemos, ele é tão importante para as nossas vidas. Lá no final do versículo 19, o versículo que antecede esse que nós lemos aqui, diz: estou crucificado com Cristo. Paulo dizendo: estou crucificado com Cristo. E aí ele continua no versículo que lemos: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma vez crucificado com Cristo, a minha vida já não me pertence. A minha vida pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. As minhas atitudes têm que ser condizentes com aquele que agora vive em mim.
E você veja que Paulo tinha essa índole, essa forma de agir. Ele se mostrava uma pessoa que tinha atitudes condizentes com o Cristo que vivia nele. E quando Paulo, com toda a autoridade, diz que já não é ele quem vive, mas que Cristo vive nele, esse viver agora que ele tem na carne, no físico, ele vive pela fé no Filho de Deus. Então nós que hoje vivemos pela fé no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas atitudes têm que ser condizentes com este Jesus Cristo que vive em nós. Nós não podemos ter atitudes diferentes daquelas que Jesus teria. As minhas atitudes têm que refletir a imagem de Cristo em mim. Nós já dissemos várias vezes isso, onde nós pisamos, o lugar que nós entramos, o ambiente em que nós nos colocamos, nós temos que ser vistos como um cristão. Quem olhar para nós tem que olhar e ver a imagem de Jesus Cristo em nossas vidas, através das nossas atitudes. As minhas atitudes têm que exalar a Cristo, demonstradas através de como as pessoas nos veem. Eu tenho que exalar o perfume agradável de Cristo. As pessoas têm que sentir essa essência de Cristo em nossas vidas. E elas sentem e veem de que maneira? Através de como elas nos enxergam. Não é Cristo vivendo para mim, não é Cristo vivendo por mim, mas é Cristo vivendo em mim. É uma diferença muito grande. É Cristo vivendo em mim. É eu me tornando cada vez mais parecido com Cristo. É eu crescendo cada vez mais até atingir a estatura de varão perfeito que é Jesus Cristo. É eu estando num processo de santificação que tem que estar sempre neste caminho direto, tendo como alvo o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Aleluia. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluias! A minha vida agora deve ser vista através da essência de Cristo em mim. Quem olhar para mim não pode ver o pastor Haroldo, não pode ver o Haroldo pessoa, mas tem que enxergar a essência de Cristo em mim. Eu tenho que exalar essa essência, eu tenho que, aonde eu pisar, aonde o ambiente que eu entrar, as pessoas têm que sentir a essência do nosso Senhor naquele ambiente, exalando pelos meus poros, por todos os lugares. A carne, que é o exterior, deve refletir o Cristo de dentro para fora, que agora vive em mim. Quando Paulo diz, esse viver que agora tenho na carne, no físico, no exterior, naquilo que é visto pelas pessoas, que é material, deve refletir o Cristo que vem de dentro para fora. O Cristo que agora transformou o nosso interior e que agora se demonstra através das nossas atitudes, da nossa vida, da forma como nós reagimos e agimos, da forma como nós atuamos. As pessoas têm que enxergar isso em nós. O Cristo de dentro para fora. Essa vida que agora vivo, eu vivo pela fé em Cristo. Essa vida que eu vivo, eu não vivo pelo que a lei impõe. Essa vida que agora eu vivo, eu não vivo pelas questões morais que eu considero ou que eu considerei durante toda a minha vida. Essa vida que agora eu vivo, eu não vivo segundo os padrões culturais do local onde eu estou e da onde eu vivo. Essa vida que agora eu não vivo segundo as leis governamentais ou as leis que regem todo esse contexto em que nós estamos inseridos, embora nós tenhamos que respeitar sim essas leis, porque são autoridades e nós aprendemos que temos que respeitar as autoridades, mas essa vida que agora eu vivo porque pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aquele que me amou antes da fundação do mundo.
aquele que me escolheu antes que o mundo fosse criado, antes que a matéria existisse, antes que tudo fosse feito, ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia e já nos predestinou a sermos os escolhidos, filhos de Deus, justificados pela fé. Aquele que me amou. Aleluias. Aquele que nunca me desamparou, estando sempre ao meu lado, sempre disponível. Aquele que nunca se negou a estender as mãos quando nós mais precisamos dele. Mesmo sendo muitas vezes filhos rebeldes e obstinados, o Senhor está ali, esperando, aguardando, na expectativa de um sinal para que ele possa se achegar a nós, porque ele não invade o nosso coração. Em Apocalipse 3:20 a palavra diz: eu estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Essa é a maneira como age o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aquele que se entregou por mim a uma morte, e uma morte de cruz no Calvário. Aquele que passou por um processo dilacerante, onde o seu corpo foi todo esquartejado, chicoteado, açoitado, pregado. É por esse que se entregou naquela cruz. É por ele que eu vivo. É ele que vive em mim. Aquele por quem eu vivo na fé. Aleluias. Quando Cristo vive em nós, a lei já não pode mais nos condenar. Nós somos libertos. Quando Cristo vive em nós, o pecado já não pode mais nos dominar. Estamos livres da escravidão do pecado. Quando Cristo vive em nós, a morte já não pode mais nos alcançar. Nós já ganhamos o passe para a vida eterna. A morte já não tem mais chance contra nós. Cristo é a paz, é a consolação, a justiça e a vida. A tristeza da alma já não pode ter lugar em nosso coração, porque Cristo habita em nós. Ele preenche todos os espaços. Não pode haver mais espaço para a tristeza da alma em nossas vidas. Quando Cristo vive em nós, o medo, a frustração, a angústia já não pode fazer parte da nossa vida, já não tem mais espaço para isso, porque agora Cristo habita em nós. Nós estamos passando por um momento muito delicado, como a pastora Marisa falou no início desse culto. Essa pandemia, essa disseminação desse vírus tão terrível que está assolando todo o planeta. Eu nunca vi, nos meus 63 anos de idade, uma situação como essa que estamos vivendo. Mas nós temos que ter uma certeza em nossas vidas, que nós temos Cristo em nós, que Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, como foi dito aqui pela pastora Marisa, não temos que ter medo. Temos que ter prudência, sim, temos que ser prudentes, mas não temos que temer, porque existe um Deus poderoso, existe um Cristo ressurreto que hoje habita em nós, que é vivo e está conosco diuturnamente. Aleluias! Hoje estamos aqui confinados em nossa casa, vocês estão confinados, cada um nas suas casas. Mas isso não é ter uma fé diminuída, não. Este é o momento que eu creio, talvez Deus tenha até preparado para que nós pudéssemos nos aproximar mais dele. Isto é uma forma de humilhação. Nós usamos um versículo em 2 Crônicas 7,14.
Eu trouxe esse versículo em oração para a igreja, quando o pastor William conversou comigo e me passou esse versículo, me fez lembrar desse versículo, que disse que se nós nos humilharmos diante de Deus, se orarmos ao Senhor, buscarmos a face de Deus, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Hoje estamos, sim, em quarentena, confinados, mas isso não é ter uma fé diminuída. Isso é, sim, ter a oportunidade de ter momentos mais preciosos junto ao nosso Deus em oração. Porque o dia que a morte passou ali no Egito, o Senhor Deus também orientou o seu povo: fiquem dentro das suas casas, unjam os umbrais das suas portas com o sangue de um cordeiro puro, imaculado. E desta forma a morte não entrará nos seus lares. Aleluias! Hoje eu vejo da mesma forma, os umbrais das nossas portas estão ungidas com o sangue do cordeiro. As nossas vidas estão ungidas com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E praga nenhuma, morte nenhuma pode entrar em nossos lares. Nós temos que crer nisso. A nossa vida foi ungida com o sangue de Cristo. A morte vai passar, mas não vai nos atingir. Aleluias. Para finalizar, eu só gostaria de deixar aqui um pensamento de Martinho Lutero, onde ele diz o seguinte: permanecendo e vivendo Cristo em mim, Ele remove e absorve todos os males que me torturam e me afligem. Por isso, essa união com Cristo faz com que eu seja liberto do pecado, do medo, da angústia, do pavor, da depressão, da falta de esperança, que são arrancados da minha pele e transferidos para Cristo e seu reino, que é o reino da graça, da justiça, da paz, da alegria, da salvação e da glória eterna. Desde que vivo nele, nada pode me prejudicar. Aleluias. Aleluia. São palavras profundas de Martinho Lutero que tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo. Aleluias. A tristeza, o medo, a depressão, tudo aquilo que poderia atingir ou que pode atingir as pessoas, isso não vai atingir nossas vidas. Porque isso já foi arrancado da nossa pele e lançado na cruz do Calvário, quando Cristo ali foi crucificado. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, pregado naquela cruz, Ele levou todo esse sofrimento, Ele levou todo esse medo, toda essa frustração, Ele levou ali na cruz do Calvário. Aleluia. Esta é a palavra que eu quero deixar para todos vocês que estão nos assistindo. Eu peço desculpas, peço perdão talvez pela transmissão que não esteja muito boa. Nós pretendíamos fazer um trabalho um pouco mais elaborado, até gravarmos na igreja, mas em função de algumas situações não foi possível e tivemos que tentar algumas alternativas, e o Natan passou a fazer essa transmissão. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui na nossa casa, o Natan está na casa dele fazendo a transmissão através do computador, né? Nem sei como ele está fazendo isso, né? Mas é a maneira como ele encontrou, ele conseguiu fazer isso, amém? Mas eu creio assim que talvez no próximo domingo nós tenhamos uma condição técnica um pouco melhor. Mas que essa palavra fique no coração dos irmãos, das irmãs. Não tenham medo, né? É um momento que vai passar. Deus está do nosso lado. Ele ungiu os umbrais das portas dos nossos lares e a morte não vai nos alcançar. Nós temos que crer e ter a fé que Deus é o nosso guardião supremo. Ele não vai deixar que o mal nos alcance. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e que nós possamos estar cada vez mais em oração, firmes em oração, porque este é um momento propício para isso. Nós temos muito tempo agora, estando em casa,
vamos buscar sempre na palavra do Senhor o conhecimento, a unção e na oração buscar a ajuda de Deus. Amém? Alguma palavra, não? Está firme na oração, buscando a presença de Deus vivo, poderoso, sobre as nossas vidas. Amém? Nem que você orar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, mas ore, não deixe de orar, não deixe de clamar o Deus vivo, da presença dele na sua vida, de estarmos orando por esses países afetados, pelo Brasil, pela nossa nação. Amém? Estamos orando, pedindo misericórdia ao nosso Deus, a esse povo. Amém? Amém. E falar que eu estou com saudade de vocês e que nós amamos muito vocês. Isso é uma grande verdade. Estamos morrendo de saudade, não é fácil. Nós estamos acostumados a conviver muito intensamente, né? Terças, quartas no culto, né? Sábado no ensino bíblico, no estudo, domingo nos cultos. Então não é fácil. Esse afastamento realmente nos deixa com o coração apertadinho. Mas o importante é saber que, embora fisicamente estejamos distantes, mas espiritualmente estamos unidos em Cristo Jesus. Amém. Amém? Isso é o que importa. Amém? Vamos agradecer e vamos dar a bênção apostólica. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos concede de podermos estar aqui na presença dos nossos irmãos e irmãs, Senhor, refletindo um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Nos ajudas nesse momento, Senhor. Estenda as tuas mãos, a tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre a vida dessa nação, Senhor, sobre a vida da humanidade como um todo, Pai. Que essa doença, que esse vírus, Senhor, possa ser dissipado e que nós possamos voltar às nossas vidas normais, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que todos possam dizer amém. 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 Deus os abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Juntos somos mais fortes. Aleluia.